Não chore, senhora. Pode pedir emprestado o meu pai. A voz da menina ecoou na frente do CEO, que estava sentado sozinho no Loring Park na véspera de Natal. A neve tinha começado a cair suavemente naquela tarde, cada floco caindo sobre o parque silencioso como uma fina camada de pó, assentando sobre memórias que o tempo há muito havia esquecido. Faltava apenas uma semana para o Natal, e toda Minneapolis brilhava com o espírito natalino. As janelas cintilavam em vermelho e verde, e canções natalinas flutuavam de lojas distantes, como se toda a cidade estivesse tentando se envolver em seus braços para se aquecer. Mas aqui, ao lado do lago congelado, onde crianças haviam patinado com risadas despreocupadas anos atrás, tudo estava insuportavelmente parado. Audrey Whitestone estava sentada sozinha no banco de ferro frio, seu casaco de lã cinza abotoado até o pescoço, um cachecol de cachemira enrolado com cuidado, da maneira que alguém que sempre precisava manter uma aparência impecável usaria. Mesmo as luvas de couro em suas mãos não impediam o frio de penetrar em cada articulação. Ao seu lado, estava uma caixa de presente cuidadosamente embrulhada em papel prateado e amarrada com uma fita branca, um presente da diretoria, um relógio luxuoso marcando 10 anos de serviço, algo que deveria ser um símbolo de orgulho, mas que não a aquecia em nada. Os seus olhos estavam vermelhos, embora ela não estivesse a chorar. Ela não chorava mais, não desde os 9 anos de idade, sentada num orfanato na véspera de Natal, esperando que alguém, qualquer pessoa, a escolhesse. Mas ninguém o fez. Muito pequena, disse a assistente social, não de forma cruel, apenas como se estivesse a afirmar um facto inevitável, muito frágil. Então ela parou de esperar e anos mais tarde, mesmo depois de ter construído tudo com as próprias mãos, o seu império tecnológico, a sua cobertura, a admiração de toda uma indústria, ela ainda não de voltar à imagem da menina naquele banco de pedra, silenciosamente esperando por um milagre que nunca viria. Este ano, o sentimento era ainda pior, como se o seu sucesso tivesse crescido demais, se tornado muito alto, enquanto ela mesma se tornara menor, na sombra dele. Se você está assistindo até aqui, certifique-se de se inscrever para não perca a próxima parte desta história. O que me causou arrepios foi quem exatamente era aquela menina e por que aquela frase inocente atingiu diretamente a ferida que Audrey passou a vida inteira tentando enterrar. Uma risada ecoou em algum lugar do parque. Audrey levantou ligeiramente a cabeça no caminho coberto de neve. Duas figuras caminhavam lentamente. Um homem com um casaco grosso de flanela, cabelo castanho levemente ondulado, despenteado sob um gorro de malha. E ao lado dele uma menina com uma jaqueta de inverno acolchoada, usando um chapéu com duas pequenas orelhas de urso. Ela segurava um saco de papel com manchas de óleo nas laterais e um leve calor ainda pairando dentro dele. Eles pararam perto de um banco em frente a Audrey. O homem se abaixou, tirou biscoitos cuidadosamente embrulhados e gentilmente os entregou a outro homem que estava encolhido debaixo de um cobertor rasgado. Ele sorriu, disse algo suave, algo quase inaudível, e então eles continuaram a caminhar. Audrey baixou o olhar para a caixa de presente ao seu lado, ainda fechada, ainda sem significado. Papai, ela parecia triste. A voz da menina era suave. A voz da menina era suave e curiosa. Audrey olhou para cima e viu que ela a observava com uma mãozinha enluvada puxando levemente o casaco do pai. Ele seguiu o olhar dela e uma hesitação passou pelo seu rosto. Ele sussurrou algo para a filha e tentou afastá-la gentilmente. Mas a menina escapou do seu aperto com uma graciosidade surpreendente. Ela caminhou em direção a Audrey, as suas botas pequenas rangendo na neve. Ela inclinou a cabeça, olhando para cima, como se tentasse ler algo escrito no rosto da mulher sentada sozinha no frio. Não chore, senhora, disse a menina. Pode pedir o meu pai emprestado. As palavras atingiram Audrey como uma rajada de vento direto ao peito, repentina, pura, impossível de se preparar. Ela olhou para a menina atordoada, sem saber como responder. Ela nem se lembrava da última vez que alguém tinha falado com ela assim. Não por pena, não por educação, não para impressionar, simplesmente por notar. O homem correu até lá, com as bochechas coradas tanto pelo frio quanto pelo constrangimento. Desculpe, ela é muito amigável, mas ele não puxou a menina para longe. Em vez disso,
Enfiou a mão no bolso, tirou um biscoito embrulhado em papel vegetal e ofereceu-o a Audrey com um sorriso tímido e incerto. Feliz Natal, disse ele. Talvez fosse mais doce do que o necessário, um pouco como a azevinho. Audrey olhou para ele, desta vez realmente olhou. Os olhos dele estavam cansados, mas gentis. As mãos, ligeiramente vermelhas pelo frio, seguravam o biscoito como se oferecessem algo valioso. A voz dele não transmitia piedade nem hesitação constrangida, apenas um calor natural e gentil. Ela estendeu a mão para pegar o biscoito e acenou com a cabeça. As pontas dos dedos roçaram os dele, que tremiam, e não por causa do frio. Obrigada, sussurrou ela. Ele acenou com a cabeça e virou-se para levar Holly embora, mas a menina demorou-se, acenando como se conhecessem há muito tempo. O meu pai é muito simpático, disse Holly com um sorriso brilhante, como uma das raras luzes que perfuram uma noite de inverno. Vai sentir-se melhor se comer o biscoito todo. Então, pai e filha desapareceram pelo caminho coberto de neve. A voz de Holly flutuou de volta através da escuridão, tagarelando sobre pão de gengibre e luzes de Natal. Audrey permaneceu imóvel, o biscoito na mão, mais pesado do que a caixa de presente e muito mais real. Ryan estava a preparar-se para levar Holly para casa quando uma voz chamou por trás, gentil e incerta. Há algum lugar por perto, quero dizer, algum lugar onde eu possa comprar chocolate quente para vocês dois? Ele virou-se. Audrey estava parada onde eles tinham acabado de passar. O biscoito meio comido repousava na sua mão enluvada, a caixa de presente debaixo do braço, a sua expressão difícil de ler, hesitante, cautelosa, quase tímida. Ryan hesitou, mas antes que pudesse responder, Holly se animou, como se essa fosse a pergunta que ela esperava a vida inteira para responder. Sim, senhora. Há um café muito aconchegante bem perto do Walker Art Center. O café ficava atrás de uma livraria e uma floricultura. Uma luz amarela quente se espalhava pelas janelas, o vidro embaçado pelo calor interno. Uma guirlanda ligeiramente torta pendia acima da porta. Através da janela, prateleiras de doces e fileiras de paus de canela alinhavam-se no balcão, organizadas e convidativas. Eles entraram e o aroma de cravo, cacau e pinho envolveu-os como um cachecol macio. Holly correu para uma mesa no canto, perto de uma pequena lareira, como se tivesse medo que o calor desaparecesse se não o ocupasse rapidamente. Ryan e Audrey seguiram-na mais lentamente e sentaram-se. Audrey sentou-se em frente a Ryan e Holly ao lado do pai. A lareira crepitava suavemente ao lado deles, enquanto lá fora a neve continuava a cair, silenciosa como uma canção de embalar sussurrada. Holly inclinou-se para a frente, tão entusiasmada que quase se esqueceu de respirar. Temos uma árvore de Natal em casa, tem apenas 1 metro de altura, mas tem bastões de doces de verdade e eu fiz a estrela de papelão e glitter. Isso parece mágico, disse Audrey suavemente. Ryan sorriu, abriu a bolsa e tirou uma garrafa térmica prateada. Eu costumo trazer isso para Holly depois que terminamos de distribuir biscoitos pela vizinhança. Ele serviu chocolate quente espesso e fumegante em 2 copos de papel, um para Holly e outro para Audrey. Ela aceitou, e seus dedos roçaram os dele novamente. Faz muito tempo que ninguém me serve algo quente, disse Ryan. Perguntou por quê. Apenas sorriu como se aceitasse a afirmação como uma verdade que merece respeito. A Holly é péssima a ignorar pessoas que parecem tristes. Ela herdou isso do pai. A Audrey acenou levemente com a cabeça e olhou para o seu copo. O vapor subia suavemente, como uma respiração no frio à sua frente. O Ryan limpou uma mancha de chocolate do queixo da Holly com um lenço de papel. Ele riu de algo que ela sussurrou, inclinando-se para ouvi-la melhor. Audrey percebeu que estava a observá-los, não por curiosidade, mas por algo mais silencioso, algo mais próximo de saudade. Não havia nada de teatral em Ryan, nenhuma alegria forçada, apenas um calor constante. Ele parecia o tipo de pessoa que pegava o que tinha e transformava em algo suficiente. O abajur suave lançava um brilho em seu rosto. Os fios de cabelo castanho claro brilhavam contra a luz quente. Naquele momento, ele parecia pertencer a uma história pacífica que ela havia esquecido como ler. Holly virou-se para ela, inclinando a cabeça como uma pequena entrevistadora. Você tem uma árvore de Natal? Audrey piscou. Uma árvore de Natal? Só tenho a do escritório, não sei se conta.
Ryan olhou para ela gentilmente. Toda árvore conta, desde que alguém olhe para ela com fé. Havia algo em seu tom de voz, simples, humilde, sincero, que tocou um lugar sensível que ela pensava ter trancado há muito tempo, e pela primeira vez em muitos anos, ela sorriu, não o sorriso educado que usava nas salas de reunião ou diante das câmaras de entrevista, mas um sorriso verdadeiro, pequeno, frágil e honesto. Holly sorriu como se tivesse acabado de conquistar a maior vitória da sua vida. Ficas mais bonita quando sorris. Audrey soltou uma risada baixa. Vou tentar lembrar-me disso. Ficaram sentados assim por um longo tempo, conversando, bebendo chocolate quente e observando o fogo dançar. Ryan não perguntou o que ela fazia da vida. Holly não perguntou por que ela estava triste. E Audrey não perguntou por que duas pessoas com tão pouca cordialidade a oferecer tinham escolhido partilhá-la com uma estranha. Mas algo dentro dela, algo congelado por muito tempo, começou a se mover. Ela ainda não sabia os nomes completos delas, mas sabia que aquela noite ficaria com ela, talvez por mais tempo do que qualquer presente poderia ficar. A sala estava silenciosa, com apenas o tic-tac do relógio e o farfalhar ocasional das páginas sendo viradas. Ryan estava sentado de pernas cruzadas no tapete do lado de fora. A neve começava a se acumular ao longo da grade da pequena varanda. Dentro, estava quente, cheio do aroma de canela e tinta de impressora. Ele estava trabalhando até tarde novamente, preparando uma proposta para um programa infantil interativo que ele esperava lançar no ano novo. A ideia veio de Holly, da sua imaginação vívida, da maneira como as histórias faziam os seus olhos brilharem, como se o mundo ainda tivesse algo de bom à sua espera. Ele queria criar algo que fizesse as crianças se sentirem vistas. Enquanto vasculhava materiais antigos e procurava mais inspiração, Ryan tirou uma das últimas caixas de armazenamento que pertencera à sua mãe, falecida 4 anos antes. Ela era assistente social e regularmente acolhia crianças para acolhimento temporário. Ryan lembrava-se de fragmentos dispersos nomes, rostos silenciosos, visitas curtas de crianças que ficavam na sua pequena casa por apenas alguns dias. Enquanto o procurava nas pastas, um arquivo fino de papel manila chamou a sua atenção. Era muito mais antigo do que os outros, com as bordas amareladas e um clipe de papel enferrujado prendendo várias páginas. Na primeira página, escritas com tinta fraca, estavam as palavras: Audrey, cuidados temporários, dezembro de 1999. Ryan congelou. Sentou-se ereto, com os dedos tremendo levemente ao abrir a pasta. Dentro havia uma foto escolar em preto e branco de uma menina de cerca de 9 anos, com cabelo castanho escuro, olhos grandes e cansados, um rosto difícil de ler. Mas por baixo da expressão calma havia tristeza, uma forma silenciosa de autoproteção que só aparece em crianças que há muito aprenderam a não esperar nada. Então, as memórias voltaram. Ele tinha 9 anos naquele inverno. A mãe trouxe para casa uma menina que ficou por uma semana. Ela era quieta, retraída, sempre olhando pela janela, com as mãos segurando um longo cachecol vermelho. Ryan lembrava-se de como se sentia curioso, nervoso. Uma noite desenhou uma rena no verso de uma lista de compras, com pernas bambas, chifres tortos e um nariz vermelho enorme. Pintou-o e colocou-o debaixo da porta dela. Na manhã seguinte, viu o desenho em cima da mala dela. Quando ela o abraçou para se despedir, chorou, mas não disse nada. E agora, depois de todos estes anos, aquela menina tinha um nome completo. Audrey Whitestone, a mesma mulher que se sentara sozinha no banco do parque na semana anterior, a mulher que agora usava elegantes casacos de lã e falava com autoridade tranquila, mas cujos olhos às vezes ainda carregavam uma solidão tão forte que doía. 2 dias depois, Ryan enviou-lhe uma mensagem a perguntar se ela gostaria de tomar um café. Ele não disse por quê. Encontraram-se num pequeno café escondido na rua principal, um que ele adorava, com mesas de madeira, jazz suave e paredes forradas com livros antigos, o tipo de lugar que parecia acolhedor e seguro como um abrigo no inverno. Ryan chegou cedo e escolheu uma mesa tranquila num canto para eles. Quando Audrey entrou, alta e composta, com a neve a derreter levemente nos seus ombros, ele cumprimentou-a com um sorriso mais suave do que o habitual. Depois de pedirem, Ryan enfiou a mão no bolso e colocou gentilmente a pasta sobre a mesa. Audrey olhou para ela e depois para ele.
Ele falou suavemente. Te lembras de uma pequena casa fora da cidade em dezembro de 1999? Ela não respondeu. Ele abriu a pasta e deslizou a foto na direção dela. Acho que já nos conhecemos, disse ele. Ficaste conosco por uma semana. Desenhei uma rena para ti. Audrey não conseguiu se mover a princípio, então seus olhos se voltaram para a fotografia, percorreram o arquivo e finalmente se fixaram na xícara de café à sua frente. Silêncio. Por fim, ela sussurrou. Guardei aquele desenho por anos, dobrei-o tantas vezes que rasgou. Ela exalou um pequeno suspiro, quase uma risada. Perdi-o quando me mudei para o meu primeiro apartamento. Procurei em todos os lugares. Ryan sorriu gentilmente. Eu era um péssimo artista naquela época. Não, disse ela com a voz embargada. Era a única coisa que me fazia sentir que eu não era invisível. Ela olhou para ele e a máscara que usava todos os dias escorregou um pouco. Você me disse que eu merecia o Natal. Nunca esqueci isso. Ryan assentiu. Você ainda merece? A colher em sua mão bateu uma vez na xícara e então ficou em silêncio, invisível. Ela olhou para ele e a máscara que usava todos os dias escorregou um pouco. Tu disseste-me que eu merecia o Natal. Nunca me esqueci disso. Ryan acenou com a cabeça. Tu merecias? Ainda mereces? A colher na mão dela bateu uma vez na chávena e depois ficou em silêncio. Sem lágrimas dramáticas, sem gestos grandiosos, apenas uma quietude profunda, como se algo dentro dela tivesse finalmente voltado ao lugar, e pela primeira vez, Audrey olhou para Ryan, não apenas como um estranho gentil ou o homem que lhe oferecera chocolate quente e uma noite tranquila, mas como alguém que, sem saber, tinha salvado uma pequena parte dela há muito tempo e acabara de lhe a devolver. Mas ainda havia distância entre eles, uma distância invisível. Audrey não sabia como contar a Ryan sobre o medo que fervilhava dentro dela. O medo de que, se ela o deixasse entrar na sua vida, realmente o deixasse entrar, tudo o que ela havia construído poderia desmoronar, que ela se tornaria frágil, que se tornaria aquela menina de 9 anos novamente, esperando e sendo deixada para trás naquela noite. Ela ficou diante do espelho em sua cobertura, sozinha no vasto espaço, com a cidade brilhando atrás dela. As luzes dos edifícios cintilando como estrelas distantes. Por que tenho medo? Ela sussurrou para o seu reflexo, mas ela sabia a resposta. Porque todos que ela havia deixado entrar no seu coração haviam partido. Porque o sucesso era a única coisa que não poderia abandoná-la. Ou pelo menos era o que ela acreditava. Ryan também tinha noites assim. Noites em que acordava às 3 da manhã olhando para o teto, perguntando-se se estava a enganar-se a si mesmo. Ele era um pai solteiro, trabalhava como freelancer em cenografia, com uma renda instável, morava num pequeno apartamento com uma árvore de Natal de 1 metro. Ele não era o tipo de homem que uma CEO deveria amar, mas então ele se lembrou de como Audrey olhava para Holly. Lembrou-se do sorriso dela quando Holly falou sobre a estrela de papelão. Lembrou-se de como a voz dela suavizou quando disse que fazia muito tempo que ninguém lhe servia algo quente, e ele entendeu algo que Audrey não precisava de um homem bem-sucedido. Ela precisava de alguém que a visse de verdade. Mas como ele poderia ter certeza de que era suficiente? Holly foi a primeira a perceber. O papá ama a senhora Audrey, não é? Ryan congelou na pia, com a esponja ainda na mão. Como é que sabes? Porque sorris mais quando falas dela e estás sempre a verificar o teu telemóvel. Ryan virou-se para olhar para a filha. Ela estava sentada no chão com um livro de colorir, mas os seus olhos estavam fixos nele com aquele olhar estranho, sério, mas travesso, que as crianças têm quando acreditam ter descoberto o maior segredo da família. Gostas dela? Perguntou ele baixinho. Holly acenou com a cabeça com veemência. Ela precisa de ti e tu precisas dela. Consigo ver isso pela boca de uma criança. A verdade é sempre a mais simples. O eco fraco do teatro ainda pairava nos ouvidos de Ryan. O ensaio geral da peça infantil tinha acabado de terminar e, pela primeira vez em semanas, ele permitiu-se exalar lentamente. Os pais aplaudiram, as crianças riram, os voluntários sorriram com orgulho. Ryan ficou na beira do palco com o cabelo ligeiramente despenteado após o dia agitado, a sua camisola cinzenta, coberta com glitter, perdido de um adereço perdido. Ele estava cansado, mas os seus olhos estavam brilhantes. Tinha funcionado. Meses de trabalho silencioso,
Noites tardias a costurar cenas entre as histórias para dormir de Holly, histórias para dormir. Cada linha do roteiro construída com gentileza e admiração. Exatamente as coisas que ele ansiava quando era criança. O elenco era composto por crianças locais, algumas de orfanatos, outras com dificuldades de linguagem, outras simplesmente ignoradas em salas de aula superlotadas, mas naquela noite todas elas cantaram, dançaram e brilharam. Ryan sorriu durante todo o caminho para casa, até que na manhã seguinte viu a publicação antes de terminar o seu chá. Uma entrada anônima num blog estava a espalhar-se rapidamente. Acusações, comparações, capturas de ecrã. O tom era venenoso, mas polido, afirmando que o roteiro de Ryan tinha uma semelhança suspeita com uma peça infantil obscura. O escritor anônimo, claramente alguém com acesso interno, insinuou que Ryan tinha reembalado uma ideia antiga sob o pretexto de caridade. A publicação circulou rapidamente pelas redes locais. Era tudo fumo e espelhos, palavras selecionadas e deliberadamente colocadas lado a lado, gráficos e fotos tiradas fora de contexto, mas foi o suficiente para levantar suspeitas. À tarde, o principal patrocinador anunciou que iria congelar o financiamento até uma revisão completa. Alguns colaboradores distanciaram-se, um retirou-se completamente. Ryan olhou para o seu telemóvel, entorpecido. Ele sabia quem tinha escrito um antigo colaborador com quem ele havia cortado laços, talentoso, mas instável e desonesto. Ryan havia escolhido a integridade em vez da popularidade, e agora essa escolha lhe estava voltando para assombrá-lo. Mas ele não entrou na internet para se defender, não desmoronou, simplesmente voltou ao trabalho silenciosamente, imprimindo folhetos para as crianças que chegariam no dia seguinte. Os seus dedos tremiam ligeiramente enquanto grampeava os cantos, como se agarrar a uma tarefa concreta fosse a única maneira de evitar ser levado pela maré crescente de impotência. Enquanto isso, num escritório mais silencioso do outro lado da cidade, Holly sentava-se de pernas cruzadas no espaço de trabalho de Audrey. Ela tinha chegado depois da escola com um cartão de Natal feito à mão, cheio de glitter e explosões de alegria, bebendo sumo de um copo de papel. Holly de repente olhou para cima e disse, como se estivesse comentando sobre o tempo: "Você sabia que as pessoas estão dizendo que o meu pai roubou uma peça?" Audrey congelou. "Onde você ouviu isso?" perguntou ela, tentando soar calma. Calma demais. "Algumas crianças na escola viram no telemóvel dos pais", disse Holly, mordendo o canudo. "Mas eu disse a elas que estavam erradas, que o meu pai nunca roubaria. O meu pai até me disse que não posso levar lápis da escola para casa se não forem meus." Isso foi o suficiente. Audrey não disse mais nada para Holly. Apenas lhe deu um sorriso fraco e entregou-lhe um segundo biscoito, como se quisesse manter o ambiente acolhedor naquela noite. Ela ligou para a sua equipa jurídica em 24 horas. A Whitestone Enterprises emitiu uma declaração oficial. O documento foi elaborado profissionalmente e meticulosamente, completo com provas dos EMR, carimbos de data e hora, testemunhas, registros de envio. Ele apresentava um rastro digital completo do desenvolvimento do projeto, incluindo materiais de planejamento e correspondência com educadores. O autor anônimo foi exposto, uma carta de cessação e desistência foi enviada, seguida de um processo judicial. A reação se espalhou como uma avalanche. Na manhã seguinte, o patrocinador enviou um e-mail a Ryan. O tom era de desculpas, quase de remorso. Eles restabeleceram o financiamento e ofereceram apoio promocional adicional. "Acreditamos na sua visão", escreveram. Ryan ficou olhando para a tela, depois verificou o telefone. Ainda nada de Audrey. Ele ligou para ela quando ela atendeu. A sua própria voz soava muito firme, como se o menor tremor pudesse destruir tudo. "Ryan, você fez alguma coisa?" perguntou ele baixinho. "Fiz o que qualquer pessoa faria", respondeu ela. "Para alguém que merece melhor, silêncio." Então a sua voz se quebrou, suave, crua, honesta, rápida demais para ele perceber. Não estou habituada a ser protegida." Audrey ficou imóvel. "Eu disse a mesma coisa uma vez", ela respondeu, "mas ninguém deveria se habituar a ficar sozinho." Ryan engoliu em seco, seus olhos ardiam, não de medo, não de injustiça, mas do alívio vertiginoso de ser visto, de ser protegido sem ter que implorar por isso.
Mas Ryan não sabia que quando a ligação terminou, Audrey também estava a tremer. Ela estava sentada sozinha em seu vasto escritório, olhando para a cidade através das altas janelas de vidro. Lá fora, Minneapolis brilhava sob as luzes da noite. Lá dentro, algo em seu peito acabara de se partir, não de uma forma barulhenta e dolorosa, mas de uma forma suave, crua e honesta, rápida demais para ele perceber. Sabia que quando a chamada terminou, Audrey também tremia. Ela estava sentada sozinha no seu vasto escritório, olhando para a cidade através das altas janelas de vidro. Lá fora, Minneapolis brilhava sob as luzes da noite. Lá dentro, algo no seu peito tinha acabado de se partir. Não de uma forma barulhenta e dolorosa, mas do tipo que deixa uma pessoa completamente imóvel. Ela tinha feito a coisa certa, sabia disso. Mas agora a fronteira entre alguém familiar e alguém importante tinha começado a esbater-se, como o contorno de uma pintura suavizado pela neve que caía, e isso assustava-a mais do que qualquer processo judicial poderia, porque desta vez ela não podia controlar o resultado. Desta vez, o que ela estava a arriscar era o seu coração. Tudo começou com uma pergunta, uma conversa inocente na sala de aula sobre árvores genealógicas, planos para as férias e quem iria visitar quem no Natal. Holly sorriu e falou sobre decorar a pequena árvore que ela compartilhava com o pai, como ela e o pai assavam biscoitos em forma de estrela e boneco de neve. Então alguém perguntou onde estava a sua mãe, e Holly encolheu os ombros e disse que não tinha mãe. Risadinhas começaram a se espalhar como uma corrente de ar frio. Um menino se inclinou com um sorriso cruel e disse: "Então o seu pai simplesmente inventou você." Outro acrescentou: "Talvez a sua mãe tenha visto você e fugido." O professor rapidamente o silenciou, mas a ferida já havia se aprofundado no peito de Holly. Naquela tarde, Ryan chegou em casa de uma reunião e imediatamente percebeu que o apartamento estava muito silencioso. A porta da frente ainda estava trancada, mas os sapatos de Holly não estavam no lugar de sempre. Ele verificou todos os quartos, todos os armários, e então sua voz se quebrou em pânico. Holly, sem resposta. Ele correu escada abaixo, perguntou aos vizinhos, ligou para os pais dos colegas de classe de Holly. Ninguém a tinha visto. Suas mãos tremiam enquanto discava para a polícia. Seu coração batia dolorosamente em sua garganta. Lágrimas quentes e rápidas caíam sem pensar. Ele ligou para Audrey. Ela atendeu na primeira chamada. "Ryan, Holly está desaparecida", ele ofegou. "Eu não sei onde ela está. Ela não está aqui." Minutos depois, Audrey já estava em seu carro. Ela não perguntou o que Holly estava vestindo ou há quanto tempo. Ela não sabia onde ela estava. "Ela não está aqui." "Sei onde ela está. Ela não está. Ela não está aqui." Minutos depois, Audrey já estava no carro. Ela não perguntou o que Holly estava vestindo ou há quanto tempo ela tinha saído. Ela sabia. "Acho que sei para onde ela foi", disse ela. A neve caía suavemente, tal como naquela noite. O parque estava vazio, coberto por um manto branco, o lago congelado mais uma vez, e lá, no mesmo banco de pedra onde tudo tinha começado, estava sentada uma pequena figura encolhida no seu casaco demasiado fino. Holly estava encurvada, com os joelhos minúsculos encolhidos contra o peito. O gorro de malha tinha lhe escorregado sobre um olho. As luvas estavam encharcadas, as bochechas vermelhas e a respiração saía em nuvens suaves. Ryan aproximou-se lentamente. "Olá." Querida Holly olhou para cima, o lábio inferior tremia violentamente. "Desculpa." Ryan sentou-se ao lado dela. "Por que vieste aqui?" Holly olhou para o banco e depois para o espaço vazio ao lado dele. Queria ver se ainda havia alguém à espera aqui. "Foste tu que fizeste isso?" A voz de Ryan ficou tensa. "Ela chorou naquele dia", sussurrou Holly, "e pensei que talvez, se esperasse aqui, alguém viesse." A garganta de Ryan apertou-se. Ele lembrou-se de si mesmo na idade dela, sentado no frio, vendo outras crianças serem levadas, perguntando-se o que o tornava menos digno de ser escolhido. A dor de esperar assim nunca o abandonou de verdade. Ele estendeu a mão, puxou Holly para os seus braços, enrolou o casaco em torno dela e a abraçou com força. "Estou aqui", disse ele com a voz embargada. "E a Audrey está à tua procura por toda a parte. Vamos para casa, está bem? Está bem, está bem."
Holly pressionou o rosto contra o peito de Ryan e acenou com a cabeça. Pretendia assustar-te, só queria entender. De volta ao apartamento de Ryan, Audrey ajoelhou-se com os braços abertos, o rosto molhado de lágrimas. Holly correu para os seus braços. Desculpe, Sr. Audrey. Audrey abraçou-a com força, as mãos a tremerem enquanto beijava a testa de Holly repetidamente. Está segura, é tudo o que importa. Ryan ficou parado na porta, observando-as. O peso do passado pressionava fortemente seu peito, mas pela primeira vez, parecia que aquele passado havia encontrado um lugar para descansar, um lugar suave o suficiente para ser deixado para trás. Holly olhou para Audrey, ainda fungando. Senhora Audrey. Audrey soltou uma risada entre lágrimas. Sim, querida, você veio me buscar. Audrey se abaixou para ficar na altura dos olhos de Holly. Naquela noite, a neve continuava a cair, mas, dentro de casa, o calor havia retornado. Não apenas nos cobertores e no chocolate quente, mas em algo mais profundo para Ryan, que antes esperava em vão, e para Holly, que antes acreditava não ter ninguém. O banco de pedra na neve finalmente fechou um círculo. Sam, e no brilho suave das luzes de Natal, algo como uma cura começou a florescer. Mas uma pergunta permaneceu no ar, delicada e incerta, no espaço entre Audrey e Ryan. Uma pergunta que nenhum dos dois ousava tocar. Isso era apenas temporário ou era para sempre? O apartamento exalava um leve aroma de canela e laranja. Ryan tinha acabado de aquecer uma panela de cidra de maçã, enquanto Holly cuidadosamente desembaraçava um fio de enfeite enrolado no chão, com a língua de fora concentrada. A sua mini árvore de Natal, reutilizada de muitos anos atrás, ficava num canto, ligeiramente inclinada para um lado, como se também estivesse cansada após um longo inverno. Cuidado com as luzes, querida, Ryan chamou suavemente da cozinha. Elas são mais velhas do que tu. Holly riu segurando um monte de luzes vermelhas e verdes brilhantes, com o fio enrolado num nó emaranhado. Acho que elas estão vivas, não querem ser domadas, Ryan riu, entrando na sala de estar e secando as mãos com uma toalha. O apartamento era modesto, mas aconchegante, cheio de decorações feitas à mão e uma felicidade genuína e tranquila. Então, a campainha tocou. Os dois congelaram. Era véspera de Natal. Querem ser domadas, Ryan riu, entrando na sala e secando as mãos com uma toalha. O apartamento era modesto, mas aconchegante, cheio de decorações feitas à mão e uma felicidade calma e genuína. Então a campainha tocou. Os dois congelaram. Era véspera de Natal e eles esperavam ninguém. Holly saltou e correu para a porta. Talvez o Pai Natal tivesse chegado mais cedo. Ryan achou engraçado, mas ficou curioso, então seguiu-a. Quando abriu a porta, congelou por um segundo. Audrey estava ali, com o casaco preto coberto de neve, a respiração a formar névoa no frio. Nos braços, trazia uma pequena, mas fresca árvore de Natal envolta em luzes cintilantes. Estava um pouco imperfeita, mas estranhamente sincera. As luvas dela combinavam, claramente calçadas às pressas, e ela parecia hesitante, como se não tivesse certeza se estava indo longe demais. Achei que ela disse, sua voz rouca pelo vento, talvez a sua árvore precise de um pouco de apoio. Os olhos de Holly brilharam como as luzes da árvore. Você trouxe reforços. Audrey riu, e pela primeira vez aquele riso contida. Holly deu um passo à frente, olhando para Audrey com a confiança de uma criança que entende exatamente o que é mais importante na vida. Senhora Audrey, ela disse, talvez você precisa mais pedir emprestado. Pode simplesmente ficar. Audrey piscou. As palavras atingiram algo profundo dentro dela. Além dos anos de reuniões de diretoria, ternos sob medida e férias tranquilas. Além da menina que ela já foi, aquela que sempre teve medo de pedir para alguém ficar. Ela olhou para Ryan. Ele encontrou o seu olhar e algo passou entre eles, sem necessidade de palavras. Um reconhecimento, um entendimento, talvez até mesmo uma espécie de permissão gentil. O seu sorriso suavizou, a sua voz baixa. Entre. Estávamos prestes a acender as luzes. Ele se afastou, se estivesse a abrir caminho, não apenas para ela entrar na sala, mas para entrar em algo maior, mais acolhedor. Audrey entrou e colocou gentilmente a sua árvore ao lado da deles. Não é grande coisa, disse ela, olhando para os enfeites gastos, mas achei que talvez tornasse o Natal um pouco mais real.
Holly olhou para as duas árvores e acenou com a cabeça com uma seriedade adorável. Agora é uma floresta. Passaram a hora seguinte a decorar as duas árvores. Holly contou a Audrey a história por trás de cada enfeite. Um bastão de doces do ano passado, uma estrela feita de palitos de picolé, um floco de neve que ela insistia que parecia uma nave espacial. Ryan fez chocolate quente para os três e Audrey aceitou a sua chávena com um sorriso discreto. Sentou-se perto, mas não muito perto, ao lado de Ryan, os ombros deles quase se tocando, como se mais uma respiração apagasse completamente a distância. Quando Holly se enrolou num cobertor no final da noite, bocejando enquanto sussurrava que este era o melhor Natal de sempre, nenhum adulto disse uma palavra. Não precisavam dizer nada. Lá fora, a neve continuava a cair suave e incessante. Lá dentro, o calor vinha não apenas da lareira, do chocolate quente ou das luzes, mas de algo mais silencioso, mais constante, mais presente. Não houve declarações, nem grandes promessas, apenas uma mulher que antes se sentava sozinha num banco de metal frio com uma chávena de café agora morno, sentada ao lado de um homem que antes esperava em silêncio e de uma menina que lhe dera um lugar para pertencer. Naquela sala tranquila e comum, um sentimento começou a se aprofundar, mas havia ainda mais um momento destinado apenas a Ryan e Audrey. Quando Holly adormeceu enrolada num cobertor no pequeno sofá, os dois sentaram-se juntos junto à lareira. As chamas dançavam nos seus rostos, projetando sombras suaves como verdades não ditas. Estou com medo, Audrey sussurrou, ainda sem olhar para ele. Com medo disso, com medo do que Brian perguntou gentilmente, com medo de acreditar nisso, com medo de deixar que fosse real, com medo de que, se eu me permitir querer isso, isso desapareça. Brian ficou em silêncio por um longo tempo, como se escolhesse palavras que fossem honestas, sem quebrar nada frágil. Eu também estou com medo, ele disse todos os dias. Audrey virou-se para ele, ligeiramente assustada. Estou com medo de não sou suficiente, que você merece alguém melhor. Alguém que não seja um pai solteiro a viver num apartamento alugado com uma árvore de 1 metro. Audrey sorriu através das lágrimas. Você não entende, não é? Eu não preciso de alguém melhor. Preciso de alguém que me veja. Ela estendeu a mão entrelaçando os dedos nos dele. E você me vê, Ryan, desde o início. Ele apertou a mão dela como se fosse a única maneira de impedir que essa coisa delicada escapasse. E então, vamos ter medo juntos. Ela acenou com a cabeça muito suavemente. Juntos e à luz do fogo, duas pessoas que antes acreditavam que tinham de ser fortes sozinhas, aprenderam a verdade mais simples e mais difícil, que, às vezes, a maior força é permitir-se ser amado. As luzes do auditório escureceram, assumindo um tom dourado suave, espalhando uma quietude gentil pela multidão. Famílias apertavam-se nos seus lugares, casacos dobrados cuidadosamente nos seus colos, telemóveis silenciados, olhos fixos no pequeno palco de madeira, emoldurado por luzes de corda e flocos de neve de papel feitos à mão. Lá fora, a neve continuava a cair devagar e silenciosamente, mas dentro havia calor, uma energia efervescente de algo prestes a começar. Audrey sentou-se perto da primeira fila. Ao seu redor havia rostos desconhecidos. Ainda assim, ela sentiu algo igualmente desconhecido. Conforto. Nas suas mãos estava o programa da noite e, impresso perto do final, estava o título do ato final, The Boy and the Borrowed Light, escrito e dirigido por Ryan Halbrook, estrelado por Holly Halbrook. Ela sorriu antes mesmo de perceber que estava a sorrir. Nos bastidores, Ryan estava na escuridão atrás da cortina, com os auscultadores ligeiramente tortos e um monte de pranchetas na mão. A sua camisola cinzenta estava coberta de farinha e purpurina dos dias de preparação, mas os seus olhos estavam brilhantes, focados, vivos. Ele sussurrou palavras de encorajamento enquanto as crianças se alinhavam. Ele se abaixou para endireitar uma auréola torta em um menino e alisar as costas do manto amarrotado de uma menina. Então ajoelhou-se e segurou as mãos de Holly nas suas. Você está pronta, disse ele suavemente. Holly assentiu. E se eu esquecer minhas falas, papai? Então sorria e peça um pouco de luz emprestada a alguém da plateia. Sabes quem é? Holly sorriu. A cortina se abriu.
O palco era feito de árvores de papelão pintadas e lanternas brilhantes penduradas em linhas de pesca. Holly entrou em cena, desempenhando o papel principal, uma menina à procura da luz que havia perdido. As cenas se desenrolavam com uma simplicidade encantadora. A menina vagava pelas sombras, encontrando personagens que lhe ofereciam um fragmento de sua própria luz. Bondade, histórias, risadas, até que, finalmente, perto do fim, ela ficou sozinha novamente. Um único holofote iluminou Holly no centro do palco. Ela parecia tão pequena sob ele, sua voz firme, mas tierna. Quando me perco no escuro, disse ela, fazendo uma pausa longa o suficiente, posso pedir emprestada a luz de alguém até que a minha brilhe novamente. O silêncio tomou conta da sala, não o tipo de silêncio que nasce do constrangimento ou dos erros, mas o tipo que nasce da verdade. Todos os adultos na sala ficaram imóveis. Alguns procuraram lenços, outros colocaram a mão sobre o peito, como se seus corações precisassem se acalmar. Audrey não se moveu. Seus olhos estavam fixos na menina cujas palavras haviam perfurado todas as barreiras que ela levou anos para construir. Ela não chorou, mas algo dentro dela, algo antigo e bem guardado, começou a mudar. Ela olhou para as alas, onde Ryan estava, fora do campo de visão, com os braços cruzados, observando não apenas a peça, mas sua filha e aquele momento, o momento deles. Chorou, mas algo dentro dela, algo antigo e bem guardado, começou a mudar. Ela olhou para as alas, onde Ryan estava, fora do campo de visão, com os braços cruzados, observando não apenas a peça, mas a sua filha e aquele momento, o momento deles. Ele não percebeu que Audrey estava a olhar para ele, pois estava muito imerso no mundo das crianças, nas suas vozes, no silêncio de crença que enchia a sala. Ele brilhava, não pelas luzes do palco nem por nada chamativo, mas pela sua presença tranquila e firme. Uma espécie de graça duradoura que fazia as pessoas quererem acreditar. Audrey sentiu isso tão claramente como se estivesse a tocar o calor de uma chama. Ryan sempre fora uma luz emprestada, desde o início, desde o banco coberto de neve, desde a noite em que ela abriu a porta, desde a forma como ele nunca pressionava, nunca exigia mais, nunca questionava a sua hesitação. Ele simplesmente ficava, oferecendo segurança suficiente para que ela para ver. Os aplausos irromperam como uma queda de neve, suaves no início, depois densos e estrondosos. Holly fez uma reverência, a cortina baixou, as luzes se acenderam novamente e a sala se encheu de alegria. Mas Audrey permaneceu imóvel. Aquela última frase ecoava em sua mente. Ela não conseguia correr para os bastidores. Sentou-se no brilho silencioso após a apresentação, os dedos ainda segurando o programa agora amassado, como se precisasse de algo para ancorar em algum lugar dentro dela. Uma promessa estava se formando, não alta, não apressada, nem mesmo falada, apenas um voto silencioso de que a luz que ela uma vez emprestou nunca mais seria dada como certa. A neve havia amolecido quando chegaram ao parque, caindo agora em flocos lentos e preguiçosos que brilhavam sob o brilho fraco das luzes de Natal. Tudo estava silencioso, assim como naquela noite em que o mundo parecia demasiado frio e vasto e apenas uma pequena voz rompeu o silêncio. Audrey abrandou ao aproximarem-se do banco, o mesmo banco desgastado e familiar, coberto por uma fina camada de neve branca. Ryan olhou para ela, a sua respiração a formar nuvens no ar. Ele não disse nada, apenas limpou a neve e sentou-se. Primeiro, Holly subiu ao seu lado, com as pernas a balançar na borda. Audrey seguiu-a. Brian enfiou a mão numa bolsa de lona e tirou um termo prateado. O cheiro de chocolate quente espalhou-se quando ele o encheu. Disse nada, simplesmente limpou a neve e sentou-se primeiro. Holly subiu ao lado dele, com as pernas balançando na beirada. Audrey seguiu-o. Brian enfiou a mão numa sacola de lona e tirou uma garrafa térmica prateada. O cheiro de chocolate quente subiu quando ele serviu a bebida quente em 3 xícaras diferentes, do tipo que ele sempre carregava por precaução. Ele entregou uma para Audrey, outra para Holly e ficou com a última para si mesmo. Holly tirou algo de dentro do casaco, um pedaço de cartolina dobrado, com as bordas ainda úmidas de cola brilhante. Ela abriu-o cuidadosamente e ergueu-o. Na frente havia um desenho infantil.
3 bonecos de palito sentados num banco sob luzes cintilantes, uma figura alta com um casaco comprido e olhos tristes, uma mulher com cabelo castanho louro oferecendo um biscoito e uma menina com um chapéu com orelhas de urso sorrindo amplamente. É você, Holly, disse ela, apontando para o meio. E é o meu pai e eu na primeira vez que nos conhecemos. Audrey pegou o cartão delicadamente, sentindo um aperto no peito. Holly encostou-se no seu braço. Fico feliz por teres pedido o meu pai emprestado naquele dia. Ryan observava os dois com um sorriso suave e tranquilo. Ele tomou um gole da sua chávena, com o cabelo caindo levemente sobre um olho. A luz da rua atrás deles iluminava o seu rosto, como se transformasse uma memória em algo visível. Audrey colocou o cartão no colo e olhou para ele. Então estendeu a mão e pegou a mão de Ryan. E os dedos dele envolveram os dela instintivamente, sem hesitação. Não precisavam de declarações, nem de grandes discursos, nem de um momento perfeito emoldurado por música ou brilho. Apenas isto: um banco, uma menina e um começo. Audrey virou-se para Holly e disse: Tinhas razão, sabes? Holly inclinou a cabeça. Sobre o quê? Sobre aquele dia em que disseste que eu podia pedir o teu pai emprestado? Holly sorriu como se fosse a verdade mais óbvia do mundo. Audrey olhou para Ryan, a voz baixa, mas segura. Não vou pedir mais nada emprestado. Vou ficar. Ryan não respondeu imediatamente. Não precisava. Simplesmente sorriu e gentilmente pousou a mão de Audrey sobre a sua. Não vou mais pedir emprestado. Vou ficar. Ryan não respondeu imediatamente. Ele não precisava. Ele simplesmente sorriu e gentilmente apoiou a cabeça de Audrey no ombro, deixando o calor entre eles preencher o espaço silencioso, o espaço onde a solidão havia vivido por muito tempo. Sob a neve macia e as luzes de Natal, com Coco a aquecer as mãos deles e toda uma história atrás deles, sentaram-se juntos. Uma mulher que uma vez esperou num banco e não encontrou nada. Um homem que deu sem nunca pedir nada em troca. E uma menina que viu tristeza e ofereceu esperança. Juntos, não eram perfeitos, mas estavam completos. Mas havia mais um momento. Um momento que pertencia apenas a Audrey. Depois que Holly adormeceu contra o ombro de Ryan, Audrey ergueu o olhar para o céu noturno. A neve ainda caía suave e incessante, e pela primeira vez desde os 9 anos, Audrey não se sentia mais como uma criança à espera que alguém a escolhesse, porque ela tinha escolhido. Ela tinha escolhido esta pequena família imperfeita e desorganizada, e eles tinham escolhido ela. Um ano depois, o Loring Park continuava o mesmo, coberto de neve, silencioso, estendendo-se como se não tivesse fim, mas desta vez ninguém estava sentado lá sozinho. Audrey, Ryan e Holly estavam ao lado do banco de pedra, olhando para ele da mesma forma que se olha para uma exposição num museu, algo que antes trazia dor, depois alegria, e agora trazia apenas memórias. Holly estava um pouco mais velha agora, o cabelo mais comprido, o sorriso mais confiante. Ela segurava um novo cartão nas mãos, outro desenho, e desta vez havia 4 bonecos palitos. Somos nós, disse ela, apontando para essa imagem. E esta é a 4ª pessoa. Audrey e Ryan trocaram um olhar. A 4ª pessoa? Perguntou Audrey suavemente. Holly acenou com a cabeça, séria o suficiente para fazer até mesmo os adultos prenderem a respiração pelo bebê que está a caminho. O pai já me contou. Ryan soltou uma gargalhada com as bochechas coradas. Eu não contei. Quer dizer, nós não contamos. Audrey sorriu, colocando a mão na barriga ainda lisa, ainda inalterada, ainda guardando um segredo que só ela e o médico sabiam. Ainda não, disse ela gentilmente, mas em breve. Ryan olhou para ela com os olhos arregalados. Tu estás a falar a sério, Audrey? Sério? Audrey acenou com a cabeça, os olhos brilhando. Ryan a puxou para os seus braços, segurando-a com força, como se soltá-la por um único segundo fosse fazê-la desaparecer. Holly pulou de alegria, comemorando com pura felicidade. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Então eles se sentaram naquele banco uma última vez juntos como uma família, e enquanto a neve caía ao redor deles, Audrey de repente percebeu que não tinha mais medo. Medo de amar, medo de perder, medo de se deixar ver, porque às vezes o milagre não está em encontrar uma família. O milagre está em perceber que sempre tiveste uma. Só precisavas de coragem para ficar. Obrigada por ouvir. Não chore, senhora.
Pode pedir emprestado o meu pai. Uma jornada tranquila de cura que começou com a oferta inocente de uma criança e floresceu em uma pequena família imperfeita, mas completa. Se esta história tocou seu coração, mesmo que por um momento, inscreva-se e toque no sino para apoiar histórias que mexem com a alma. Seu apoio significa muito para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias honestas, do tipo que permanecem na memória muito tempo depois de terminarem. Nos vemos na próxima história, onde as emoções falarão mais alto do que as palavras.